Boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento do ciclo de palestras da MRO Brasil 2022. Hoje nós temos conosco aqui o Daniel Fraga, da Dancor Seguros, vai compartilhar conosco um pouco da sua grande experiência nessa área de seguros aeronáuticos, voltados nesse tema, principalmente para a área da responsabilidade civil de empresas que trabalham com manutenção e produção de itens aeronáuticos. E hoje nós contamos aqui também com a presença do nosso comandante Décio Correia, presidente da Mantaer, responsável pela organização da feira MRO Brasil 2022 e um dos grandes entusiastas da aviação brasileira. Décio, passo para você a palavra, os seus agradecimentos iniciais e depois passarmos aí para o Daniel começar a sua palestra. Muito obrigado, Antônio, o nosso vice-presidente da Mantaer. Obrigado, Antônio, de coração, por todo o esforço que você vem desenvolvendo desde que iniciamos essa série de lives, né? Obrigado por estar coordenando tudo isso e estar conseguindo trazer para o nosso setor uma série de abordagens bem mais profunda sobre aspectos da manutenção aeronáutica. Eu me confesso, mesmo com tantos anos de aviação, um completo leigo no assunto. Vim conhecer uma série de detalhes importantíssimos, né, sobre a nossa atividade, sobre a segurança operacional, enfim, aqui dentro dessas lives da Mantaer. Daniel Fraga, meu companheiro de tantos e tantos anos, uma das maiores autoridades em seguro aeronáutico no Brasil, sem dúvida nenhuma, uma enciclopédia da qual a gente permanentemente aborda esse assunto dessa falta de cultura do seguro aeronáutico no Brasil. Eu realmente... O seguro aeronáutico é o seguro de uma maneira geral, né? Eu sou do tempo que não se fazia seguro do carro. Hoje, eu não consigo dar uma volta no Calteirão sem o meu carro assegurado, né? Eu acho que deve fazer, sei lá, algumas dezenas de anos que eu não deixo vencer um seguro, né, do meu carro. Vou lembrar aqui o meu tempo de vice-presidente do Aeroclube de São Paulo, onde nós tínhamos uma frota de 51 aviões, 45 instrutores de voo, praticamente voando 3.000, o nosso recorde, 3.200 horas por mês, e nenhum avião segurado, Daniel. Nenhum avião segurado. E eu não quero aqui me estender nada, são alguns capítulos que eu gostaria de apagar da minha vida sobre acidentes que nós tivemos, né? Com a viúva chegando ali com os seus 2 filhinhos, perguntando para mim, assim, olhando bem fundo para mim, dizendo: comandante, o que eu vou fazer agora sem o meu marido para cuidar dos meus filhos? E eu, sem o seguro do aviador, sem o seguro do aluno, sem o seguro do avião, eu simplesmente tive vontade de desaparecer da Terra. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por todo esse apoio que você vem dando para nós. Eu espero que a gente consiga sair daqui um pouquinho mais consciente dessa nossa responsabilidade com relação à segurança operacional, a risco de terceiro, enfim, o nosso patrimônio, tudo aquilo que envolve um seguro bem feito de aviação. Muito obrigado, Daniel. Tenha uma boa palestra para nós todos. Estou aqui bebendo, mais uma vez, no teu conhecimento. Obrigado. Podemos ir, Antônio? Olha o quê? Eu vou botar aqui a apresentação. Eu e o Décio vamos deixar a sala à sua disposição. Daqui a pouco. Boa noite a todos. A princípio, eu vou apresentar a corretora e vamos conversar a respeito do seguro de responsabilidade civil, no que eu, como corretor de seguros, entendo que deve também ser a mesma linha de raciocínio do empresário, dono de um hangar, dono de uma oficina mecânica, tá? Alguém que presta serviço para terceiros. Isso é muito importante. A Dancor, ela foi fundada em 93,
né? Então, nós vamos fazer agora, ano que vem, 30 anos de mercado. A nossa especialização é aviação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre seguro de responsabilidade civil. A gente chama seguro de responsabilidade civil hangar, né? Mas, na realidade, é uma nomenclatura dada para o segmento, para o ramo de seguro, mas ela abrange não só o hangar em si, tá? Como a oficina, como serviço aeroportuário, mas no nosso caso específico nós vamos falar sobre dois itens. É o seguro de hangar em si, tá? Para o dono de uma oficina que também tem hangar, que receba aeronaves de terceiros dentro do seu hangar. E nós vamos conversar também a respeito daquele outro empresário que, por sua vez, não tem hangar, mas tem sua instalação aeronáutica, ou seja, que recebe motores de clientes para poder ser feita manutenção dentro da sua instalação aeronáutica, né, que, na realidade, ele não vai ter um hangar, mas, de qualquer forma, ele continua também a ter o risco. Tá? A gente fez um levantamento rápido a nível de ANAC, então a ANAC pontua para a gente que hoje existem 600 oficinas de manutenção certificadas, atendendo o RBAC 145. Essas são as seguradoras que normalmente a gente trabalha no sentido do seguro de RC de hangar, tá? A gente não tem vínculo com nenhuma seguradora específica, a gente tem um mercado. O que a gente normalmente faz é cotar o mercado, cotar as 4 seguradoras e apresentar para o cliente o que tem de melhor a nível de cobertura, a nível técnico e a nível de preço também. E aí a definição é do próprio cliente. Então, aqui eu coloco algumas coisas que, na minha opinião, são fundamentais. Tá? Esse seguro, na realidade, ele não somente garante, tá, qualquer prejuízo a danos materiais dos clientes, né, do dono das oficinas, tá? Como o mais importante que eu acho que falta dentro da cultura do brasileiro, que é o que o Décio falou. Quando a gente fala sobre responsabilidade civil, eu estou falando sobre eu repor algum bem de algum terceiro que deixou sob minha responsabilidade. Porém, se eu não tiver um seguro, tá, e um seguro bem feito, o que vai ocorrer? Eu, para repor aquele bem, eu vou ter que mexer dentro do meu caixa, né? Então, quer dizer, eu vou ter que retirar algum dinheiro da minha empresa para poder responder sobre aquele prejuízo que eu causei a um terceiro. Tá? Então, dentro dessa linha de raciocínio, que é importante que o empresário, tá, perceba que o seguro, na realidade, ele não só vai garantir a reposição do bem do seu cliente, mas como ele vai estar resguardando a solvência da sua empresa, porque na hora de pagar um prejuízo, ao invés de você retirar esse dinheiro do teu caixa, do teu fluxo de caixa, ou você ter que vender algum bem para você repor esse prejuízo que, por acaso, você causou a um terceiro, tá? Uma seguradora vai responder isso por você. Tá? Para tanto, você paga um prêmio de seguro, mas essa seguradora vai responder até um limite da importância segurada que você definiu, todo e qualquer prejuízo. Então, para você, empresário, é o fato de você não ter que mexer no teu fluxo de caixa, não ter que retirar nenhum dinheiro da sua reserva, tá? E, mais ainda, é você fazer essa ação, tá? Até mesmo utilizando ela como uma parte de marketing, né? Ou seja, você, em eventual sinistro, tá? Você poder dizer para o teu cliente que a sua seguradora vai estar pagando aquele sinistro que foi ocasionado dentro do teu hangar ou dentro da tua instalação. Porque, na realidade, se, por exemplo, for um sinistro dentro de um hangar, a gente pode levar em consideração que, às vezes, o dono do avião ele tem o próprio seguro do avião, mas ele vai ter uma franquia também, né? Então, você imagina, eu deixei meu avião no teu hangar, aconteceu um acidente no teu hangar, você não tem seguro, eu vou usar o meu seguro, tá? Porém, eu vou pagar uma franquia de $25 mil para poder consertar o meu bem, né? Então, eu não vou ficar muito satisfeito com relação a isso.
Aí, logicamente, a seguradora ela vai pagar o meu bem e depois também, juridicamente, ela vai contra a sua empresa no sentido de obter esse ressarcimento do que ele pagou para o proprietário da aeronave, entendeu? E aqui é o que eu coloco, porque normalmente o empresário não tem, às vezes, essa visão, né? No caso de algum sinistro, às vezes você tem um sinistro que custa 10 vezes, 15 vezes, ou até muito mais do que isso, o valor que você teve de lucro naquela operação. Ou seja, eu estou com uma aeronave dentro do meu hangar, estou fazendo uma manutenção de 200 horas no motor de algum cliente meu, acontece algum sinistro, e aí você para, e é isso que é interessante para o empresário começar a raciocinar, quanto que esta operação dessa manutenção está me dando de lucro, tá? Está me dando X de lucro. Ok, beleza. Porém, se eu tiver um sinistro, tá? Quanto daquele lucro ali eu vou ter que mexer para poder pagar esse sinistro, esse eventual prejuízo? E aí você vai verificar que, às vezes, você vai ter um prejuízo que vai ser 50 vezes esse X, tá, que você estaria ganhando de receita, entendeu? Então, por isso que eu falo, é mais fácil, o ideal é você passar essa responsabilidade para uma seguradora, de forma até que nem se mexa dentro desse resultado da tua operação, da tua manutenção. E aí a gente fala algumas coisas com relação realmente a esse repasse de risco para as seguradoras, né? Você pode utilizar isso como uma forma de instrumento de marketing, demonstrando ao teu cliente que o teu hangar está segurado, a sua operação, seja ela de manutenção, seja ela no produto final entregue ao cliente, ela também tem cobertura. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o seguro de responsabilidade de hangar. Agora a gente vai falar tecnicamente sobre isso. A gente tem, dentro do seguro de responsabilidade civil, e é dentro daquilo que eu falei para vocês que eu ia separar especificamente, mais falando a respeito de oficina mecânica, de prestação de serviço. Então, você tem uma seção 1, seção 2, tá? E a seção 3, e também voo de teste, que estão aqui colocados agora nos slides para vocês. A seção 1, tá? Ela vem, na realidade, cobrir, tá, todos os danos corporais e materiais ocorridos ou dentro do hangar ou dentro das instalações aeronáuticas, aonde está determinado ali dentro da apólice, tá, qual é o local daquele hangar ou qual é o local da instalação aeronáutica, tá? Ou até mesmo em outro local onde venha a ser feito algum trabalho. Então, por exemplo, eu sou uma oficina e eu fui chamado por algum cliente que está num outro estado para poder retirar o motor lá, para poder trazer para a minha oficina, tá? Então, por exemplo, eu mando uma equipe minha até esse local desse cliente, onde está esse avião dele, e lá, nesse momento da retirada, tá, desse motor, alguma coisa, aconteça, ou seja, essa cobertura também vai existir, mesmo não sendo dentro do meu hangar, mesmo não sendo dentro da minha oficina, tá? Ela existe também quando eu estou prestando serviço em outros locais, ok? Aqui está aqui também dizendo sobre a utilização de veículos, né? No caso, é mais para aqueles hangares que estão dentro de aeroportos, tipo da Infraero, que a Infraero exige que você tenha a cobertura para os veículos que circulam na área ar, tá? Então, o pessoal que é dono de hangar sabe disso, dessa exigência que a Infraero faz, e aí, nesse caso, também a cobertura do seguro aqui, tá, fala a respeito disso. Também pegando um pouquinho de outra da responsabilidade civil, que aqui, no caso, não vai afetar a oficina, mas eu fiz questão de colocar, que são danos materiais a bagagem e cargas transportadas dentro da área ar do aeroporto, né?
Esse daqui é mais utilizado para o pessoal que recebe cliente dentro do aeroporto e faz a retirada de bagagem das aeronaves deles através daqueles carrinhos, né? Então, isso aqui também tem cobertura. Os danos corporais causados a terceiro diretamente relacionados ao manuseio dessa bagagem, tá? Danos corporais causados diretamente pelo fornecimento aqui de comestíveis e ou bebidas para consumo dos passageiros. Então, a empresa de táxi aéreo, por exemplo, ou uma outra empresa que preste serviço de hangaragem e também preste serviço de fornecimento, tá, de alimentação, também pode ser enquadrada, tá, dentro dessa cobertura. Tá? Agora, na seção 2. A seção 2 visa, tá, cobrir a aeronave do cliente quando dentro do meu hangar, sob a minha responsabilidade, né? Ou alguma peça desse cliente que esteja comigo na minha responsabilidade dentro da minha oficina, tá? Então, diz o seguinte: cobertura, responsabilidade civil, danos à aeronave de terceiro, risco coberto. Essa seção cobre as perdas e danos à aeronave e ou equipamentos aeronáuticos não pertencentes ao segurado, né? Ou seja, não pertencente ao dono da oficina, e que não sejam por ele arrendado ou alugado, enquanto no solo, sob sua guarda, custódia ou controle, ou ainda durante a manutenção, manipulação e ou prestação de serviço realizada pelo segurado ou por qualquer empregado deste. Ok? Então, aqui nessa seção 2, a aeronave que está dentro do hangar, ela tem cobertura. O motor que estiver dentro da minha oficina, ele também tem cobertura. Tá? Então, aqui estou especificando isso. E aqui eu peguei na internet alguns casos de cobertura, tá? Em acidentes com hangares no Brasil. Tá? Então, por exemplo, a gente teve esse acidente no aeroporto lá de Pará de Minas, que caiu uma parte do hangar, e vocês podem perceber que caiu em cima de um Caravan. Não tenho ideia de quanto que é o valor desse Caravan, nem qual é o ano desse Caravan, mas a gente pode estar falando alguma coisa aqui por baixo, em torno de $1 milhão de prejuízo, só essa aeronave. Aqui também tem um outro no aeroporto de Juará, tá? Que simplesmente as telhas voaram, né? O hangar, toda a cobertura do hangar voou, né? Então você tem um avião aqui de lado, que deve ter danificado alguma coisa aqui, e o outro aqui não dá para a gente perceber. Tá? Teve aquele em Congonhas que houve o desabamento integral do hangar, né, que causou vários prejuízos. Tinham muitas aeronaves aqui dentro. E você também tem, por último, esse aqui da Líder também, que também é uma coisa interessante. Um cliente, tá, da Líder deixou a aeronave e na hora que estavam fazendo o manuseio da aeronave, né? Essa aeronave conseguiu colidir com mais outras 3 aeronaves, né? Então, houve um dano para 4 aeronaves, tá, dentro do hangar da Líder. Agora a gente vai falar um pouco sobre responsabilidade civil, tá, na seção 3, que ela também, eu acho assim, muito importante para quem presta serviço, quem é a oficina, tá? Por quê? Porque ela, na realidade, a gente não consegue, às vezes, ter uma visão, tá? Mas, por exemplo, eu sou uma oficina, eu sou um hangar, sou uma oficina também, e presto serviço, então estou fazendo a manutenção de 100 horas, 200 horas, qualquer outro serviço. Tá? A partir do momento que eu fiz lá a manutenção, tá, que eu entreguei essa aeronave para esse meu cliente, tá, que a OS foi fechada, esse cliente ele pode, daqui a algum tempo, 1 mês, 2 meses, tá, sofrer algum acidente e depois, em uma investigação por parte do Seripa, na hora que for, por exemplo, abrir um motor, for detectado que houve uma falha na manutenção, quando especificamente esse motor estava na minha oficina. Ou seja, consegue caracterizar que o erro foi meu. Eu, oficina, cometi algum erro ali
e, em decorrência disso, houve um acidente com a aeronave. Tá? Então, essa cobertura aqui, para mim, é muito, mas muito importante, porque você, na realidade, a partir do momento que se detecta que foi algum erro seu no que diz respeito à manutenção, tá? A instalação, tá? De algum equipamento, você também está coberto, independente se esse risco, se esse evento, melhor dizendo, esse sinistro ocorreu daqui a 2 meses, entendeu? E com isso, eu também passo a ter uma garantia da seguradora, não somente dentro de algum acidente no meu hangar, mas sim a partir do momento que eu também entrego, tá, essa aeronave ao meu cliente, ou eu entrego, por exemplo, o motor para o cliente meu. Eu não tenho um hangar, tenho só uma instalação, faço manutenção de PT6 ou de qualquer outro tipo de motor, ou mesmo até de hélice, tá? E entrego esse equipamento já com a hélice fechada para o meu cliente ou para uma oficina poder fazer a instalação desse motor. Tá? A partir do momento que eu fecho, não quer dizer necessariamente que eu não tenho mais responsabilidade sobre aquilo que eu fiz. Então, o seguro, na realidade, ele vai te garantir qualquer problema com algum sinistro futuro e que fique caracterizado que a culpa foi sua, da sua oficina, do seu procedimento com relação à manutenção daquele motor. E aqui também, para o pessoal que tem oficina ligada a hangar, né? Também isso é uma cobertura super importante, que é o voo de teste. Ou seja, a partir do momento que eu acabei de fazer a minha manutenção, eu preciso, para alguns tipos de aeronave, fazer um voo, né, para poder verificar, ou seja, eu vou fazer um voo de teste, tá? Um voo de pós-manutenção mesmo. Tá? E o que acontece? Eu, enquanto estou fazendo esse voo de teste, eu ainda não entreguei a aeronave para o meu cliente, ou seja, a OS ainda não foi fechada, essa aeronave ainda é minha responsabilidade. Então, com isso, eu preciso também ter a cobertura do seguro para que esta aeronave, dentro desse voo de teste, se por acaso acontecer algum problema, o trem de pouso não baixou, desceu de barriga, alguma coisa que seja, ou às vezes até mesmo dentro da decolagem, tá? Eu tenho cobertura. Então, eu preciso ter essa definição também com relação, essa preocupação, melhor dizendo, com relação a esse voo de teste. Às vezes, o pessoal de oficina faz o seguro de responsabilidade civil, porém, por alguma coisa, ou seja, do corretor que não fez essa colocação, ou por falta de informação do dono da oficina, ele não compra a cobertura de voo de teste. E essa cobertura é muito importante, porque não adianta você só fazer a manutenção, você só está preocupado com a aeronave do cliente quando ela está dentro do teu hangar. Porque nesse voo de teste, volto a frisar, a OS não está fechada, a responsabilidade é sua. Então, se acontecer algum problema no voo de teste, tá, a seguradora do cliente, dono do avião, ela pode até pagar, né? Porém, eu volto a frisar que ela depois vai buscar o ressarcimento junto ao prestador de serviço. E, no caso, vai ser a oficina de manutenção. Aqui a gente fala alguma coisa novamente sobre o DANCOR, né? Nós temos um atendimento 24 horas, a gente costuma dar aviso de sinistro direto à seguradora, a gente costuma também já acionar o perito para poder ir até o local do acidente ou do incidente, em acordo com a seguradora, né? E a gente faz todo acompanhamento no caso da liquidação do sinistro, com relação a acerto de orçamento, a pagamento para a oficina, no sentido de ressarcir a oficina algum prejuízo que ela tenha no sentido de reparar algum motor, né? Então, isso tudo faz parte da nossa prestação de serviço. Mas o mais importante, eu até agradeço ao Décio, tá, Antônio Carlos, com relação à oportunidade,
a gente frequenta muitas feiras, né? Então, vira e mexe, a gente está na feira e a gente está conversando sobre isso, sobre seguro de responsabilidade civil, ou seja, para oficina, ou seja, para a empresa que representa alguém, tá? Ou mesmo até para o dono do avião ou para o dono do helicóptero, que ainda não, por questão de cultura, né? Ainda não se consegue visualizar tanto a responsabilidade civil. E a gente hoje verifica, em alguns acidentes, né, a necessidade de uma boa cobertura de seguro. Quando a gente fala a necessidade de uma boa cobertura de seguro, a gente tem que analisar quem é o meu cliente. Então, por exemplo, Daniel, eu só faço manutenção em aeronaves aqui, que a importância segurada dela gira no máximo em $1 milhão. Então eu não vou comprar no voo de teste uma cobertura de 5 milhões, eu não preciso. Tá? Eu posso comprar $1 milhão, baseado na preocupação de resguardar a aeronave. Né? Porém, não me adianta verificar que eu fiz o seguro com uma importância segurada bem ínfima, no sentido de somente dizer que eu tenho seguro. Porém, no momento mais necessário, tá, você não ter verba, você não ter condições de assumir aquele prejuízo em decorrência do seu serviço, do seu trabalho. Tá? Isso é muito importante. Infelizmente, a gente realmente não tem essa cultura. Às vezes, a gente só percebe essa necessidade no momento que a gente tem um sinistro ou no momento que algum amigo nosso, algum vizinho nosso está passando uma dificuldade com relação a isso. Principalmente, às vezes, aquele que não tem seguro, ou às vezes aquele que tem uma importância segurada muito baixa em relação ao tamanho do risco que ele tem. Né? E, às vezes, você pega uma importância segurada de $1 milhão, por exemplo. Eu vou aqui só colocar um número que não é o correto, não é o final, mas às vezes você pega $1 milhão, te custa $1.000, tá? Você pega $5 milhões, te custa $2 mil. Então, essa proporção, tá, ela não é igual, ou seja, eu não vou pegar 1.000 vezes 5, vai ser igual a 5 mil, não. Às vezes você compra $1 milhão pagando $1.000, quando você poderia comprar também $5 milhões pagando $2 mil, $2.500. Então, essa visão é importante, tá? Você receber de quem está te fornecendo essa assessoria a nível de seguros, né? Porque, volto a frisar, às vezes você pega a corretora que não é especialista, então não se tem essa noção, ou às vezes você pega alguma corretora que fica mais preocupada em te passar alguma coisa que, para ela julgue que seja um bom preço, ou seja barato, alguma coisa que você vai pagar, né, sem questionar ou às vezes sem reclamar, né? Porém, não está preocupado no que diz respeito realmente à sua responsabilidade. Tá? O que eu estou vendendo vai realmente pagar qualquer prejuízo? Ou o que eu estou vendendo vai fazer com que o meu cliente ainda tenha que depois vender uma casa para poder compor o valor do prejuízo, vai ter que vender uma aeronave para poder compor o valor desse prejuízo, entendeu? Então, isso é muito importante. É importante você sempre ter uma noção de qual é o seu cliente, qual é o nível financeiro do teu cliente, ou seja, qual é o risco que você está exposto, né? E você simplesmente tentar se adequar financeiramente dentro de um seguro que te dê esse resguardo. Se você tiver algum sinistro, tudo bem, eu estou despreocupado, eu tenho $10 milhões, eu tenho $5 milhões e dá para cobrir esse prejuízo. Eu não vou ficar preocupado com o meu caixa, eu não vou ficar preocupado com o meu patrimônio, que é isso que eu sempre tento colocar para o empresário. Não é só você querer reduzir o seu custo nesse momento dentro do teu fluxo de caixa, é você deixar todo o seu patrimônio exposto para você poder pagar um prejuízo que você venha a causar a terceiros. Ou seja, se de repente você está trabalhando há 20 anos dentro de um hangar, é dono de uma oficina,
tá? Você já construiu um patrimônio de X e, de repente, você tem um sinistro e você vê esses 20 anos, esse teu patrimônio de X ter que ser colocado à venda para você poder pagar um prejuízo, né? Então, essa é a minha preocupação, é isso que eu tento passar para o empresário, porque eu também me coloco como empresário, tá? Eu também tenho seguro de responsabilidade civil por causa disso, porque, na realidade, eu não quero deixar meu patrimônio descoberto, tá? Em caso de algum problema a nível de assessoria, entendeu? Antônio Carlos, estou à disposição do pessoal a nível de comentários. Tá? Agradeço muito a oportunidade, espero ter colocado as informações, tá? E estou à disposição de vocês. Ô Daniel, eu que te agradeço, tá? Essa disposição sua de passar para a gente todo esse conhecimento. Eu vou tirar aqui os slides para ficar melhor para a gente conversar. E há pouco tempo atrás a gente teve 2 palestras, quase que na sequência, né? Em que 2 advogados especialistas nessa área de transporte e de aviação também vieram falar para a gente sobre a responsabilidade dos profissionais que trabalham e dos empresários que trabalham na manutenção aeronáutica, né? E a gente viu que ali são 3 tipos de responsabilidade que você enfrenta. Você tem a responsabilidade administrativa, que é junto à agência reguladora, né? Que tem toda a série de regulamentos que você tem que seguir. Tem a responsabilidade penal, que é o problema que você tenha pode gerar um crime, né? E aí você tem a responsabilidade penal, e tem a responsabilidade civil. Dessas 3, se você conseguir pelo menos se proteger da responsabilidade civil, você já está com, né, menos uma preocupação que você tem que ter, né? E que vai ser, na grande maioria das vezes, a que mais vai realmente pesar, né, em todo esse cômputo geral, né? E é o que a gente sempre costuma dizer, a gente paga o seguro para não usar, né? A gente está rezando para não usar, mas se precisar, ele está ali disponível. Eu gostaria, antes de passar aqui para o pessoal, pode falar aí. Sim, o mais importante é criar dentro dessa cultura o fato do seguro de responsabilidade civil. Na realidade, você está passando um risco seu para uma seguradora responder por você, tá? Em caso de algum acidente. Ou seja, ao invés de eu colocar o meu patrimônio de 10 milhões em risco, em caso de eu ser acionado judicialmente, eu estou pagando alguém para poder me representar até esses 10 milhões, tá? De forma com que eu não mexa em nada dentro do meu fluxo de caixa. Exatamente. Em nada do meu patrimônio. Porque as pessoas não conseguem ter essa noção, infelizmente. Porque, às vezes, ocorre algum acidente, a gente não fica sabendo. Eu, por exemplo, eu tenho, diria para você, alguns bons exemplos de acidente de responsabilidade civil de oficina, clientes nossos, que, logicamente, não saem na mídia, graças a Deus, porque não houve morte, não houve nada dentro do acidente, principalmente, às vezes, com um voo de teste. Mas não houve morte, então, graças a Deus, não aconteceu nada, tá? Mas, por exemplo, nós já tivemos um voo de um helicóptero aí que saiu do Helipark com o filho lá do governador, entendeu? Tá? E é uma novela que está se arrastando até hoje, né? Por quê? Porque aí envolveu o filho do governador, envolveu vítima e tudo mais. Mas você tem espalhado no Brasil inteiro, com certeza absoluta, vários sinistrozinhos pequenininhos, eu falo pequeno, de $100 mil, $200 mil, $300 mil, que não dá essa proporção toda, né? Então, acaba as pessoas não sabendo. Mas é o que eu falo para o meu cliente. Você tem um prejuízo de $300 mil, quanto é que essa operação que você fez para o avião do Décio te deu de lucro? Entendeu? Ah, Daniel, eu para fazer as 300 horas do motor do Décio, eu estou ganhando $10 mil, entendeu? Você está ganhando $10 mil e você está se colocando em risco em quanto? Quanto que vale o avião do Décio? Ah, vale $1 milhão. E se tiver um prejuízo? Se tiver uma perda total no voo de teste? Entendeu? Esses teus $10 mil e nada faz a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, é mais fácil eu, na hora que for cobrar o Décio, dentro da minha planilha financeira, tá, eu já sei quanto que me custa o seguro para atender os meus clientes ano inteiro. Então, o custo do Décio de 10 mil, ele não vai ser 10 mil, ele vai ser, por exemplo, 10.200,
porque ali dentro tem embutido $200 que eu preciso cobrar o Décio para eu poder pagar a seguradora esse risco que eu vou ter. Isso faz parte de qualquer negócio. Entra no seu cômputo do seu BDI ali, né? É lógico, só que o empresário, infelizmente, ainda não consegue ter essa visão, né? Ele ainda não consegue ter essa visão. E ele acaba deixando o seu patrimônio em risco porque ele não consegue botar esse número. Às vezes você pega hangar, eu não sei como é que está hoje em dia, porque já tem 2 anos e pouco que a gente não sai para visitar, mas você, às vezes, você é para visitar algum aeroporto, aí o Décio reclamava para mim porque para fazer a hangaragem do meu Pilatos, o Décio me cobrava 10 mil por mês, 10 mil reais por mês. Aí o Antônio Campos abriu um hangar ali do lado e está cobrando desse mesmo Pilatos que o Décio está cobrando 10 mil, o Antônio Campos está cobrando 5, ou está cobrando 6, ou está cobrando 7, entendeu? E aí você começa uma guerra, e aí é o que eu falo, às vezes, de você saber também usar o seguro como trunfo para você. Né? Então, quer dizer, você perguntar para o teu cliente, fala assim, mas espera aí, o Antônio Campos, ele te dá algum seguro? O hangar dele tem seguro? Ele está preocupado com a tua operação, está preocupado com você, entendeu? Tá? Porque o Décio está. É um diferencial, né? O Décio está, porque o Décio tem aqui um seguro de 10 milhões aqui para poder garantir meu Pilatos, entendeu? Porque aí você já começa a também passar para o teu cliente essa visão de empresário. Eu não estou aqui no cata preço aqui para poder sobreviver. Eu preciso te cobrar um preço justo para eu poder sobreviver. E dentro desse preço justo também está incluído isso. Entendeu? Tá? Eu acho que é bem por aí. Concorda, Décio? Deixa eu te colocar uma pergunta, Daniel. Porque além do pessoal de MRO empresário, a gente tem os mecânicos também, né? Por exemplo, meu irmão é dentista, ele tem seguro de lucro cessante, várias coisas. Responsabilidade civil como autônomo, né? E os mecânicos de manutenção aeronáutica, né, responsáveis técnicos e tudo mais, têm também essa responsabilidade, né? Existe esse tipo de seguro para o profissional liberal? Antônio, veja o seguinte, enquanto ele estiver assinando por uma oficina, a responsabilidade não recai sobre ele, recai sobre a oficina. Entendeu? Mas se eu sendo um mecânico que eu vou trabalhar, por exemplo, porque o mecânico de manutenção aeronáutica para aeronaves, por exemplo, de uso privado, ele pode fazer certos tipos de serviços, né? Sim. Se ele for uma pessoa jurídica, a gente consegue enquadrar ele, sim. Mas como pessoa física, não. É uma boa pergunta, porque até hoje ninguém nunca me pediu isso, mas eu já até fiz a anotação aqui para amanhã a gente verificar. Porque eu sei que dá para a gente incluir ele na pessoa física. Porque o exemplo que eu te dou, meu irmão, ele é dentista, e ele é dentista, ele tem a empresa, ele tem o consultório dele e tudo mais, mas ele atua como autônomo. Então ele teve agora há pouco tempo, estava fazendo mountain bike, caiu, quebrou a clavícula, ficou quase 3 meses sem trabalhar. O seguro dele cobriu, inclusive, lucro cessante. Quer dizer, mas aí já são seguros diferentes, entendeu? São seguros diferentes, né? São coisas diferentes do que a gente está conversando hoje. Né? Então, por exemplo, o mecânico que você está falando, tá? Ele pode fazer um seguro de vida que também dê essa cobertura que a gente chama de diária, tá? Temporária, diária de capacidade temporária, que é o DIT. Tá? Então, ele mesmo já determina ali, se eu sofrer um acidente, eu preciso receber X por mês enquanto eu ficar impossibilitado de trabalhar. Mas aí já é um outro seguro. Não inclui a responsabilidade civil. Não. Mas a gente pode trabalhar em cima disso, sem sombra de dúvida. Tá. E outra coisa que eu queria conversar com você, deixa eu até anotei aqui, cara. Mas você acabou complementando, quer dizer, a sua empresa, e eu acredito que as empresas que fazem essa consultoria de seguros, ela não simplesmente diz, não, compra esse seguro aqui que é mais barato, aquele ali que é melhor, tal. Você dá uma consultoria, você analisa o risco do camarada e diz para ele, você deveria ter um seguro neste valor, com essa proteção, para que, ou seja, é um serviço de análise de risco do camarada mesmo. Né? Positivo. A gente só não determina a importância de segurar, que é o que você falou, porque isso daí, se você faz um negócio desse, depois você acaba tendo um risco maior e acaba surgindo essa diferença contra você. Né? Mas é no sentido de orientar. Então, por exemplo, você quer ver, tirando um pouquinho da responsabilidade civil de oficina,
indo para um táxi aéreo, por exemplo. Então, a gente tem cliente, você tem, Antônio, tem um táxi aéreo. Aí a primeira coisa que eu vou perguntar para você, quem voa no teu táxi aéreo? Quem é teu perfil de cliente? Tá? Meu perfil de cliente são executivos da Petrobras, da qualquer uma outra empresa. Quanto é que ganha uma pessoa dessa normalmente? Ganha 50 mil reais por mês. Então, eu tenho que ter uma visão diferente do que eu pergunto para você. Você fala assim, não, olha só, eu vou com o meu avião lá no interior, tá? Levo um monte de gente simplesinha, de vaqueiro, entendeu? A média de remuneração mensal dessa pessoa não ultrapassa 3 mil reais ou 5 mil reais, entendeu, Antônio? Essa linha de raciocínio. O nível de risco é menor. É lógico, porque o que acontece? Eu transporto, que nem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem um monte de jogador de futebol que pega helicóptero aqui e vai para Angra, né? E aí você pergunta para o dono do helicóptero, qual é a tua importância segurada dentro desse helicóptero? Por que isso? Porque você pega um garoto de 25 anos ou de 20 anos que já ganha 500 mil reais por mês. Então, se tem uma idade produtiva baixa, né? Quer dizer, você vai ter que sustentar esse camarada por 50 anos. Né? Você agora chegou, é isso aí. E aí, nem diria por 50 anos, porque a vida dele no futebol vai até os 30 e pouquinho. Tá? Mas, de qualquer forma, 500 mil tá, por 12, tá? Você já está falando aí 6 milhões ano. Entendeu? Tá? Então, aí você já começa a ter uma outra visão, tá? Do que é o meu risco. Né? Às vezes, eu sempre dou como exemplo um cliente que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, que tinha um helicóptero. Ele transportou o Michael Jackson lá aqui no Rio de Janeiro, naquele morro dali de Botafogo, onde ele tem a estátua dele lá. Eu, quando vi, eu liguei para ele, falei, na época ele era meu cliente, falei para ele, cara, é o teu helicóptero, é o meu helicóptero. Mas você tem $1 milhão, não dá nem para comprar a coroa do enterro dele, entendeu? As flores para o enterro dele, você tem $1 milhão, não vai dar nem para comprar. Mas a pessoa não tem essa noção do risco, entendeu? Então, é isso que eu acho super importante. Hoje eu vejo bastante, eu tenho clientes aqui que são hangares que recebem aeronaves de grande porte, tá? Com importância segurada grande, de $250 milhões, entendeu? Por quê? Porque sabe que o risco que está lá dentro é grande. E se tiver algum sinistro, o dono daquela máquina é uma pessoa importante, vai brigar com você, entendeu? Tá? Então, o de médio porte, pequenininho, ele também tem que começar a ter essa preocupação, entendeu? E usar esse seguro como marketing. Isso é um marketing, entendeu? Eu estou te oferecendo... É mais uma segurança para o seu cliente, né? É lógico, sem sombra de dúvida. Tá? Nós temos um hangar aqui no Rio de Janeiro que o cliente pediu e a gente acabou acordando com ele. Tá? Você entra no hangar dele, tem uma faixa imensa lá escrito assim, esse hangar está assegurado pela Dancor Seguros. Está lá. Por quê? Porque o cliente que chega para hangarar a aeronave lá pela primeira vez, quando o cara começa a observar o hangar, a primeira coisa que ele vê é uma faixa. Já dizendo para ele, fica tranquilo que aqui você está segurado. Se der problema, você está segurado. Entendeu? Então, você tem que usar isso como marketing. Tá? Também, entendeu? Exatamente. Décio, você quer fazer algum comentário antes de eu passar? Tem algumas perguntas aqui. Sim. Em primeiro lugar, Dani, parabéns, muito obrigado. Eu cresci um pouco com a questão de seguro e só corroborando o que você acabou de apresentar aqui, quando eu era vice-presidente do Aeroclube de São Paulo, naquela frota de 51 aviões, nós tínhamos lá um associado, um jogador de futebol que, no fim, acabou se tornando lá uma estrela no Flamengo e etc. Esse camarada parou de voar, ficou muito tempo sem voar, etc., e resolveu pegar a família e ir para o Rio de Janeiro com um curisco nosso. E acabou se chocando na serra, se matou a família inteira, etc. Os que sobraram
vieram para cima de nós. A primeira coisa, alguém dos nossos declarou que aquele camarada, que é o piloto, o rapaz, o jogador de futebol, alguém declarou que a culpa era dele porque ele não estava apto. Não tinha feito aquele voo de 30 dias, etc. Aquele não estava apto. E isso aí, Dani, gerou o seguinte: como é que vocês liberaram alguém para sair num voo com a família toda e se matar e etc. E aí nós levamos um processo, eu me lembro muito bem, nós levamos um processo, o camarada era uma estrela lá do Flamengo, ganhava, vamos dizer, dinheiro de hoje aí, sei lá, 250, 300 mil reais por mês, o camarada ganhava, foi o tamanho do processo que nós levamos. Isso, naquela época, se arrastou por vários anos, graças a Deus acabamos vencendo o processo, etc. Mas, de qualquer maneira, para se ter uma ideia, o tamanho do processo que nós levamos era metade da nossa frota. Metade. Tamanho do processo que nós levamos. Eu me lembro, eu fui várias audiências, etc. Nós temos um outro caso aí que eu gostaria até que você, se você puder comentar. Tivemos um caso recente de um King Air aí, ali, que acabou se acidentando em Piracicaba, e ficou ali uma discussão, um avião sair da manutenção, novo, etc., né, Dani? De que, eventualmente, o avião não deveria ter sido liberado para voo, né? Aí a AFA, o comandante estava muito preocupado e etc. Bom, enfim, eu gostaria que você, se você puder, né, comentar alguma coisa sobre esse acidente, que me parece que está aí um embate bilhardário, porque o homem era um dos homens mais ricos desse país aqui, e da qual foi a família toda dele, embora. Né? Então, ali, até onde, né, o seguro daí garantiu alguma coisa para quem quer que seja, aí, ou do lado da manutenção, ou do lado do operador, enfim. Você veja o seguinte, eu vou te ser bem sincero, não é meu cliente, tá? Eu não acompanhei, tá? Eu já ouvi algumas coisas assim meio soltas com relação a esse caso. Eu também. Com relação a se a oficina liberou erroneamente, se não liberou, na hora que o Seripa, não sei se até se o Seripa já fez a investigação, o que já se definiu com relação à investigação, tá? Mas eu acho que se liberou a OS, alguém assinou a OS dizendo que recebeu o avião que estava ok. Isso é o meu ponto de vista. Né? Uhum. Se depois ele caiu em decorrência de uma falha da manutenção, aí a gente entra dentro daquela cobertura lá de produtos. Né? Ou seja, eu fiz a manutenção, deu ok na OS, fiz um voo de teste, ok na OS, beleza, te entreguei. Você voou, daqui a uma semana, daqui a um dia ou 2 horas depois, aconteceu um sinistro, foi feita a investigação, foi constatado que o erro foi meu, a oficina foi. Então, dentro da minha pólice vai estar com cobertura. Agora, se eu não sei nem quem que fez a manutenção daquele avião, tá? Eu tenho que ter uma importância assegurada grandiosa, como você mesmo está falando, por causa das pessoas que estavam dentro daquele avião. Né? E, além do avião de 6 milhões de dólares, né? Só o avião vale 6 milhões, fora as pessoas, né? Agora, isso se ficar caracterizado que eu, oficina, errei em algum momento, entendeu? Tá? E aí o seguro vai cobrir, sem sombra de dúvida. Eu não posso falar muito, porque, sinceramente, eu não conheço o caso. Tá? Só ouvi falar algumas coisas sobre esse caso. Mas isso que você está falando é o que eu falei com o Antônio Campos. É importante você ter uma noção do perfil do teu cliente. Né? Então, por exemplo, se eu faço manutenção em aeronaves que valem 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, é sinal que quem anda ali nela também tem algum valor financeiro muito elevado. Entendeu? Então, eu tenho que olhar num todo. Né? Quem é o meu cliente? Quem é o perfil do meu cliente? É isso que é importante. Daniel, eu estou com 3 perguntas aqui para passar para você. Deixa eu conseguir botar aqui no... Eu já vi aqui uma do Jax. tem 2 do Jax, né?
E tem uma do Max. A do Jacques eu só não consegui entender aqui, eu não sei se eu vou depois conseguir falar com ele, que ele coloca aqui, o seguro de RC tem proporcionalidade ao valor do componente em manutenção ou ao valor do serviço de manutenção feito no componente. Não tem nenhuma das duas. Na realidade, o seguro de responsabilidade civil ele vai te cobrir, tá? O dano que você vier causar a terceiro. Então, por exemplo, eu sei que ele vende componentes, né, de manutenção. Então, por exemplo, não é um componente que ele tenha vendido que tenha causado dano, tá, que vai me fazer taxar esse risco para ele, entendeu? Tá? Ele, inclusive, é uma coisa bem interessante a colocação do Jacques, porque ele revende itens, tá, componentes de terceiros, né, de empresas dos Estados Unidos, tudo mais, ou de outros países. E eu acho até interessante essas empresas, ele sendo, talvez porque ele não seja, meu Deus do céu, único representante dessa empresa aqui no Brasil, talvez, tá? Mas se ele fosse representante fixo dessa empresa, a empresa deveria pedir a ele para ele fazer um seguro de responsabilidade civil, incluindo essa empresa, inclusive, como segurado adicional. Isso você tem muito, tá? Por exemplo, você pega uma oficina que é homologada Cirrus, tá? Ou é homologada para fazer Prate, tá? O pessoal lá de fora, do exterior, tá, pede para que esse fornecedor, esse representante deles, tenha um seguro de responsabilidade civil e ele, dono do motor ou dono do componente, seja segurado adicional, entendeu? Porque se tiver algum sinistro aqui, quando você pega um bom advogado e você tem um sinistro aeronáutico, as pessoas também têm que entender muito isso. Por exemplo, eu tive um sinistro com um avião. Beleza. Eu vou lá no RAB, vou olhar, vou ver que o proprietário é o Antônio Campos, o operador é o Décio, tá? Bem, o operador é o Décio, era ele que estava usando o avião. Era ele que estava usando o avião. Agora, eu sou advogado, eu não quero nem saber, eu vou entrar contra o Antônio Campos e contra o Décio. Você por ser o dono do avião e ele por ser o operador do avião, entendeu? Aí, o que acontece? O Décio é que fez o seguro. Então, beleza, o Décio fez o seguro de casco do avião dele e fez a responsabilidade civil. Tá? O Antônio Campos tem que ser orientado, e o Décio também, para quê? Para que o Antônio Campos entre na cobertura de responsabilidade civil, que o Décio acabou de contratar, como segurado adicional. Por quê? Porque no momento que esse advogado esperto entrar contra o Antônio Campos e contra o Décio, o Antônio Campos vai virar e falar assim, olha só, eu já sou assegurado na apólice do Décio, você utiliza uma única entrada, entendeu? Ele vai pedir a indenização para os dois estão cobertos por uma única apólice, garantindo os dois, tá? Então, isso daí é super interessante, tá? Então, o caso do Jacques aqui também é a mesma coisa, ele vende componentes, tá? Que se, por exemplo, acontece algum acidente com uma aeronave, e aí depois, na hora de verificar pelo pessoal da aeronáutica que foi um componente que ele vendeu, e se esse componente é fabricado lá nos Estados Unidos, eu, como advogado, vou entrar com uma ação contra a oficina, contra ele e contra o fabricante do componente. Que foi o que aconteceu no voo da TAM, aquele Fokker aí de São Paulo, que acabou entrando contra o fabricante lá nos Estados Unidos. É a mesmíssima coisa. Se você pegar um bom advogado, ele vai abrir um leque, entendeu? E alguém ele vai acertar. Ele não está preocupado se ele não vai acertar em 2 ou 3. Alguém ele vai acertar. Ele está preocupado com isso. Alguém ele vai chamar para poder pagar a conta, entendeu? Então, quanto mais garantia você tiver, para você, empresário, é melhor. Vamos para outra aqui do Jacques? Ele pergunta aqui, né? Vou botar aí. Quanto mais certificação de qualidade ajuda a empresa segurada a baixar o valor do RC? Não necessariamente. O que ajuda a baixar o seguro do RC é o teu histórico, né? Então, por exemplo, eu tenho uma oficina, já faço seguro já há 10 anos, nunca tive um sinistro, você já veio aqui, já viu que todos os meus mecânicos são certificados,
tá? São pessoas experientes. Isso me ajuda a convencer a seguradora a te dar alguma bonificação, a não te cobrar o mesmo preço que vai cobrar para uma oficina que está começando agora. Mas isso você tem que ter um histórico. O avião, o aeronáutico, diferente do nosso carro a gente tem bonificação, né, nas renovações. Na aviação não existe essa bonificação. Porém, existe todo um histórico. Se eu faço meu seguro há 10 anos na mesma seguradora, nunca dei um sinistro, tá? Não é justo que o preço do meu avião seja igual ao do Décio, que acabou de comprar um avião agora, idêntico, o mesmo ano que o meu, acabou de entrar no seguro agora. O meu preço tem que ter um pouquinho de diferença que seja. Tá? Não igual ao nosso automóvel, uma diferença de 20%, 30%, não é isso. Mas alguma coisa de diferente ele tem que ter. Isso, por exemplo, a gente acompanha muito aqui dentro das nossas planilhas. Às vezes a gente recebe uma cotação, a gente volta à seguradora para poder pedir, tá, uma redução. Por quê? Porque a gente tem um argumento para poder pedir uma redução, né? E às vezes a gente recebe uma condição voando de um único cliente, a gente também consegue visualizar se aquela condição que está vindo para aquele único cliente, que é um novo, ela está dentro de uma expectativa de mercado. Ok? Agora tem uma do Maxi, né? Tendo uma MEI, posso a ser jurídica? Ele deve estar colocando, passa a ser jurídica, deve ser isso, né? Deve ser mais aquela tua pergunta lá do mecânico, né? Isso, exatamente. Eu acho que é a mesma coisa, Daniel. Pode sim. Dá para a gente cotar, sem problema algum. É porque a MEI é CNPJ, né? A MEI é um positivo, CNPJ. positivo. Então você pode... Tem uma do Jax agora aí. Eu acho que é só um comentário, porque você estava falando da venda de componentes, mas ele faz manutenção também. Aí então, ele entra naquele outro positivo. Outro que você falou. Ele entra no produto mesmo, na prestação de serviço dele. Porque se no momento do sinistro for detectado que foi um erro de manutenção dele, da empresa dele, aí ele passa a ter cobertura sim, sem sombra de dúvida. E isso para ele é super importante, muito importante mesmo. E o Jax é uma pessoa que a gente já se conhece de feira há uns 25, 28 anos, né, Décio? Com certeza. Mas é muito interessante, o Dani, apenas lembrando alguns acidentes, nós vamos lembrar aquele caso da Lufthansa, né, que começou a se questionar que o acidente aconteceu em função de congelamento do pitot, mau funcionamento do pitot, os caras ficaram, aí processo para tudo quanto é lado. Mas eu me lembro que o Rolim, antes de morrer, um comentário, assim, poucos meses antes de morrer, um comentário comigo lá na TAM, que ele dizia o seguinte: Odécio, se eu tiver 3 vidas, não vai terminar todas as ações que a TAM recebeu em cima daquele acidente do Fokker 100, né? 3 vidas não vai terminar, né? Continua a TAM pagando até hoje, né? Aquela coisa, o outro acidente lá caiu em cima lá do setor de carga, lá da coisa, o Airbus. Enfim, nós sabemos realmente que a escola é violentamente dolorosa, e só aquele que está sendo processado aí, porque ele botando as barbas de molho para dizer, meu Deus do céu, se eu soubesse, né? Positivo. Se eu soubesse. O Daniel colocou muito bem no começo, de que, no meu caso especificamente, qualquer tipo de ação de responsabilidade minha, amanhã vai cair em cima da minha família, vai cair em cima do meu patrimônio, vai cair em cima do que... Então, é esse tipo de cultura, né, Antônio, que a gente deveria saber. A primeira é imaginar, né, a minha vida inteira como aviador, de mais de 50 anos, eu sempre imaginei que tinha um acidente me esperando. Sempre imaginei, minha vida inteira. Em cada decolagem, em cada voo, sempre imaginei, e talvez isso tenha me mantido vivo até hoje. O cuidado, enfim, com tudo, especialmente com questões de manutenção. Não é à toa que a gente chama os mecânicos de anjo da guarda, né? Eu tive o meu anjo da guarda crioulo,
Eu, ainda outro dia, comentando com a Maria Lúcia, eu não sei quanto da minha vida eu devo ao Giba, que cuidou da minha manutenção a vida inteira, enquanto eu piloto de show aéreo. Mas, enfim, Dani, não sei. Eu avançou muito, né, esse conceito de responsabilidade em você manter um seguro eficiente, etc., né, que realmente te dê tranquilidade, sem dúvida avançou. Mas eu acho que nós estamos ainda. Tem muita coisa para avançar, tem muita coisa para melhorar. Ainda nós estamos a anos-luz, né, do ideal, né? Eu, inclusive, queria até te dar um exemplo agora que veio na minha cabeça, você estava comentando. Nós tivemos um sinistro, deve ter uns 4, 5 anos atrás, ou um pouquinho até mais, num hangar de um cliente aí em São Paulo, em Jundiaí, e o trator estava mexendo nas aeronaves, danificou um Malibu, se não me engano era um Malibu, e pegou logo na asa, e ali a asa dele tem algum problema, eu acho que ela é inteiriça, não me lembro direito. Eu só sei que o tempo que iria demorar para poder reparar a aeronave desse cliente, desse empresário que estava lá com a aeronave hangarada, né? A seguradora chegou à conclusão que era mais fácil pagar a aeronave nova para ele, para esse terceiro, tá? Do que arrumar problema, tanto para ela, a seguradora, quanto para o segurado, o dono do hangar, pegar aquele salvado e vender aquele salvado daquela aeronave para alguém que tivesse disposto a esperar 4 meses, 5 meses, 6 meses para aquela aeronave tá disponível para voar. Entendeu? E aí são coisas que é o que eu estou falando para você. Às vezes você não consegue ter essa visão, né? Quantificar isso. Quantificar isso. Quantificar isso. Né? A gente tem clientes aí em São Paulo também. No outro dia até teve uma coisa interessante. O funcionário passando enceradeira no chão do hangar, a enceradeira conseguiu danificar um pedaço de um helicóptero. Entendeu? E aí? Tá? Então, você vai verificar, aí você está falando de $50 mil, $80 mil, uma simples enceradeira que escapou da mão da pessoa. Entendeu? O risco existe, não adianta a pessoa falar para mim, o risco não existe. O risco existe, entendeu? Ele pode até ser, você pode trabalhar para diminuí-lo ao máximo, que eu acho que é uma função de todo mundo, né? Porque também você não pode ter na sua cabeça, tipo assim, eu comprei um seguro de $100 milhões, agora quero, estou nem aí, porque eu estou garantido pela seguradora. Não, não é isso. A manutenção, a preocupação, tá? Ela tem que existir, mesmo você sabendo que você tem um colchão, tá, por trás de você para poder te amparar. Você tem uma seguradora por trás de você, com uma importância segurada boa, para poder te amparar. Mas essa preocupação em não acontecer o sinistro, ela tem que existir sempre, 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 sempre. Entendeu? Essa cultura tem que existir sempre. Dani, queria só lembrar aqui, para encerrar a minha participação, mas um caso ocorrido com o Rolim, eu não sei até onde vocês conhecem, ouviram falar desse caso. No comecinho das operações da TAM, o Rolim queria um Learjet, ter um Learjet operando lá na Marília, e ele, no fim, acabou conseguindo comprar o Lear do Tião Maia, se não me falha a memória, foi o primeiro que chegou aqui, etc. E a história é a seguinte: ele tinha uma viagem agendada para o Rio de Janeiro, e etc., e o seguro venceria um dia antes da decolagem para lá. Você conheceu essa história? Não. Não. E o Rolim tinha dinheiro ou para renovar o seguro ou para fazer a folha de pagamento da TAM na época, da Marília, na época da coisa, né? E ele ficou na dúvida se faria o seguro, se renovaria o seguro ou se pagaria o salário dos funcionários. E ele tomou a decisão de pagar o seguro. Aquilo salvou a TAM. O avião se acidentou no Poço, lá no Rio de Janeiro, e ele simplesmente, a TAM estaria quebrada
se ele não tivesse feito esse seguro. E, no fim das contas, arrumou dinheiro para pagar os funcionários, etc. E, enfim, aliás, acabou pagando o empréstimo aí com o Laci de Moraes, com o dinheiro do reembolso do seguro do Learjet, que deu perda total lá no Rio de Janeiro. Então, essa é fazer o seguro ou pagar a folha de pagamento. E para o Rolim, quem conheceu, como eu conheci, convivendo com ele, deixar de pagar o salário dos funcionários era alguma coisa para o Rolim, morte certa, mas ele, com a sabedoria impressionante, dizia, olha, esse risco eu não posso assumir. Corro, né? Hã? Eu não corro, né? Esse risco eu não corro. Não corro. Esse é o detalhe que as pessoas têm que começar a entender. Às vezes você pega aí hangar, principalmente o pessoal que faz hangaragem, o cara está dormindo dentro do hangar dele com 10 milhões de dólares sem nenhuma cobertura de seguro, sem nada. Isso eu fico imaginando, não, sabe? Não fecha, essa conta não fecha, infelizmente. Tá? Mas nós estamos aqui à disposição de vocês, à disposição do pessoal que ouviu a palestra aí. Tá? Qualquer coisa, só pedir cotação, a gente está aqui para poder atender. Tá bom? Daniel, eu vou passar a última pergunta do Jacques e a gente encerra, tá? Já vi aqui, né? Viu aí? Vi. Não, Jacques, o valor é igual, tá? Não se preocupa com isso, não. Porque, na realidade, quando você fazer uma manutenção em mangueiras aeronáuticas, e também fazemos, não tem problema nenhum, tá? O valor, tá, da importância segurada que você está comprando, ela é amplo para qualquer tipo de prestação de serviço que você faça. Tá? Então, por exemplo, se você faz manutenção de motor e você compra 5 milhões de dólares comigo, tá? E você também faz essa manutenção, por exemplo, em Macaco, e você acredita que você precisa de 5 milhões de dólares, o preço também vai ser o mesmo, entendeu? Eu estou tendo a exposição, tá, idêntica tanto para um quanto para outro, ok? Beleza. Daniel, te agradeço, então, mais uma vez, tá? Essa sua disponibilidade de vir aqui, discutir com a gente, conversar, transmitir um pouquinho desse largo conhecimento que você tem. Tenho certeza que a Dancor é uma empresa diferenciada aí no mercado, é nossa parceira na Manta Aérea, nossa parceira na MRO, e com certeza as pessoas vão poder conversar melhor com você lá durante a feira, lá em setembro. Se Deus quiser, estamos lá, estamos guardando todo mundo lá na feira com o maior prazer. Tá? A gente adora fazer feira, aprendi a fazer feira com o Décio, né? Então eu fico feliz. Hoje o meu filho, que trabalha aqui direto comigo, já está com 35 anos, né? E a gente fala sobre feira, né? E aí ele lembra lá de Sorocaba, né? Lembra das vezes que ele participava da feira junto comigo, né? Então a gente aprendeu a fazer feira há 20 e tantos anos junto com o Décio que nos ensinou indo para 30 já, indo para 30, Daniel. Então, por isso que eu falo 20 e poucos anos, porque eu não sei na realidade. A Dancor vai fazer 30. Eu devo ter começado a primeira feira com uns 3 anos de Dancor, então, quer dizer, já vai fazer uns 27 anos de feira, né? Então, isso daí para mim é gostoso. Eu aproveito a feira para poder rever as pessoas, para poder conversar e para poder colocar a Dancor em evidência também, junto ao pessoal todo. Tá bom? Agradeço mais uma vez, agradeço, Antônio Campos. Obrigado mesmo pela oportunidade, tá bom? Estaremos juntos em setembro. Com certeza. Até a próxima aí a todos. Mantenham contato lá por meio do site nosso lá. Se inscrevam nas nossas próximas palestras. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado a todos aí. Obrigado por mais essa aula, Dani. Sucesso sempre aí. Já estamos juntos. Um abraço grande.